No romance O Estranho, do filósofo absurdo Albert Camus, o personagem principal Meursault encontra-se, de certa forma, à parte do mundo que o rodeia. Ele não segue convenções, não se mistura muito com o ambiente e tem uma maneira única de responder aos acontecimentos. Por exemplo, quando sua mãe morre, sua indiferença leva as pessoas ao seu redor a considerá-lo sem coração, possivelmente até mesmo um psicopata. E depois de atirar e matar um bandido que o ataca, ele não demonstra remorso. Mas mais tarde na história, aprendemos que Meursault não é uma pessoa com mais intenções que pratica mais ações propositalmente. Ele é apenas diferente, estranho, pois está desapegado da conduta aceita. Embora muitas vezes diferentes de Meursault, muitos vivenciam o estranhamento do mundo. Essas pessoas se afastaram dos outros. Eles ficaram desembaraçados. Esse distanciamento pode ter uma causa específica, como uma experiência ruim com outras pessoas. Ou talvez, como Meursault, a personalidade de alguém não combine com o resto, tornando-o socialmente incompatível até certo ponto. Seja qual for o motivo, esse isolamento, muitas vezes, autoimposto nem sempre é isento de perigos. Como amante da solidão, acho útil olhar para o lado obscuro por trás de virarmos as costas à sociedade. Este vídeo explora por que nos afastamos das pessoas, a solidão e o distanciamento resultantes e os perigos associados. O afastamento das pessoas pode acontecer de forma lenta e gradual, mas também bastante rápida. Descobrimos que nos comunicamos menos com as pessoas, sejam elas familiares ou amigos. Talvez a conexão tenha desaparecido, as conversas pareçam vazias e os interesses tenham mudado. Ou talvez estejamos sempre muito cansados ou nunca tenhamos tempo para nos encontrar, pois nossas agendas lotadas dificilmente nos permitem ter uma vida social. Mas também pode ser que, como Meursault, tenhamos dificuldade em ressoar com o convencional, você sabe, a cerca branca, o 2. 3 crianças, de 9 a 5 anos, assistindo esportes nos fins de semana ou perguntando às pessoas ou como vai você. Sem realmente estar interessado na resposta. Perdemos o interesse em interagir com outras pessoas por vários motivos. Num sentido positivo, podemos desfrutar profundamente da solidão, por exemplo, permite-nos encontrar sabedoria e experimentar um crescimento pessoal que normalmente não encontramos na companhia de outras pessoas. Num sentido negativo, procuramos a solidão por ódio ou medo. Nós simplesmente não gostamos de estar perto de pessoas. Talvez seja pela forma como nos julgam, pela sensação de estarmos sob o olhar examinador sempre que estamos na presença de outras pessoas. O filósofo existencialista Jean-Paul Sartre afirmou que o inferno são as outras pessoas ou quando começamos a nos ver através dos olhos deles na presença deles. Quer queiramos ou não, na maioria dos casos, a presença de outras pessoas muda a nossa experiência de nós mesmos e do mundo. Por exemplo, podemos estar sozinhos em casa, aproveitando o que estamos fazendo, mas quando alguém entra, de repente há um jogo diferente acontecendo. Muito provavelmente, há uma mudança no nosso comportamento, colocamos uma máscara, mesmo que seja sutil. Fazemos isso porque consideramos o que as outras pessoas pensam de nós e podemos nem ter consciência de que estamos fazendo isso. O filósofo pessimista Schopenhauer mencionou que só podemos ser verdadeiramente nós mesmos quando estamos sozinhos. De certa forma, é isso que Sartre também sugere, enquanto estamos sozinhos, estamos livres da influência de outras pessoas, livres para sermos nós mesmos. É por isso que a solidão parece tão libertadora, pois estamos longe do olhar das outras pessoas. Outra razão pela qual nos afastamos pode ser a decepção com o mundo que nos rodeia. Podemos ficar desapontados com nosso ambiente direto e com a forma como a família e os amigos nos tratam ou tratam uns aos outros, nesse caso. Poderíamos ter sido vítimas de uma série infeliz de relacionamentos ruins, o que nos levou à conclusão de que as pessoas, em geral, são um bando de bastardos tóxicos, que é melhor evitar. Basta olhar para qualquer tipo de vilão ou lobo solitário e encontraremos vestígios de abuso por parte de outros em seu passado, transformando-os nesses misantropos isolados. No entanto, a decepção que faz com que as pessoas se afastem também pode direcionar-se para um âmbito mais amplo, o que é bastante comum hoje em dia. Por exemplo, vejamos o descontentamento das pessoas com políticas específicas. Eles se sentem negligenciados, marginalizados ou maltratados.
Devido à grande quantidade de notícias negativas, as pessoas muitas vezes desenvolvem a visão distorcida de que o mundo é inteiramente sombrio e que a melhor maneira de se defender contra isso é empilhar 200 latas de atum e viver num bunker. Outros podem sentir tal repulsa pela nossa própria espécie que desejam distanciar-se da humanidade. Esta insatisfação com o estado actual das coisas, o véu temer generalizado que paira sobre a nossa existência como uma nuvem escura, pode levar as pessoas a retirarem-se e a observarem o colapso percebido à distância, na solidão. Alguns vivenciam o afastamento das pessoas como uma bênção, enquanto outros sofrem isoladamente. Alguns crescem exponencialmente na solidão, outros se escondem e se autodestroem. Então, à medida que nos afastamos das pessoas, estamos flutuando em direção ao céu ou ao inferno? No entanto, afastar-se das pessoas não é de todo ruim. Para alguns, o desembaraço do rebanho, por assim dizer, é uma bênção. Considere a liberdade de convenções e a paz de espírito que advém de não lidar com os outros. Existe algo melhor do que sentar-se sozinho à beira do rio com uma vara de pescar, em algum lugar na natureza, longe da agitação da sociedade? Pense no sábio taoísta, tornando-se um com o Tão, residindo em uma solidão feliz. Ou que tal os eremitas das montanhas da China? Eles se distanciam do público em geral para buscar coisas como autocultivo, harmonia com a natureza e iluminação espiritual. A solidão não é inerentemente prejudicial, é como usamos que importa. O distanciamento e a solidão podem ser tão infernais quanto estar perto de pessoas. Na nossa solidão, podemos estar livres do olhar crítico dos outros, agora estamos sozinhos com nossos pensamentos. E a qualidade dos nossos pensamentos decide a nossa experiência nessa solidão, e não as circunstâncias. Poderíamos viver no ambiente mais lindo, em algum lugar da natureza, se pensamentos cínicos atormentarem constantemente nossas mentes, não nos divertiremos. O mesmo vale para aqueles que carregam ódio contra as pessoas das quais se afastaram. Vejamos, por exemplo, pessoas de ambos os sexos que decidiram permanecer solteiras para sempre. Independentemente de essa ser ou não a melhor escolha em sua situação específica, muitas vezes vemos essas decisões radicais acompanhadas de ressentimento. O mesmo poderia ser dito sobre pessoas que abraçam visões de mundo específicas e extremas, o que muitas vezes acontece em reclusão, caindo numa toca de coelho ideológica numa câmara de eco de almas com ideias semelhantes na internet, o que as expõe a visões altamente distorcidas da realidade. A investigação mostra que, especificamente, as câmaras de eco moral podem impulsionar a radicalização. Um estudo examinou mais de 900.000 postagens em uma comunidade online no Reddit conhecida como Incels, que significa os celibatários involuntários. O autor principal deste estudo, Dr. Mohamed Atari, afirma que na nossa investigação, descobrimos que quanto mais as pessoas estão em ambientes moralmente homogêneos, maior é a probabilidade de recorrerem a meios radicais para se defenderem e aos seus valores. Fim da citação. Às vezes, o afastamento das pessoas é colorido pela raiva e hostilidade em relação a um grupo inteiro, às vezes a toda a espécie humana. Sem dúvida, uma vez eles decidiram que, ao se isolarem, talvez por um tempo, fariam um favor a si mesmos, o que poderia ter sido válido até certo ponto. No entanto, quando se afundam no ódio e no medo de qualquer coisa, independentemente do quanto acreditam que isso é justificado, podem alegar que estão melhor na solidão. Imagine que você é um cara na casa dos 40, em algum lugar, digamos, do Reino Unido, passando seus dias navegando em alguns sites raciais puristas enquanto detesta ativamente a fossa que a civilização ocidental se tornou, enquanto os judeus executam seus planos para erradicar os brancos. Raça inundando o continente com imigrantes. Está tudo acontecendo. Os muçulmanos estão a assumir o controle, o que sempre foi o seu objetivo secreto enquanto se deslocam para a Europa sob o pretexto da migração laboral, esses bastardos sorrateiros. Isoladas, muitas vezes operando nestas câmaras de eco, as pessoas tornam-se suscetíveis a algumas teorias muito questionáveis. É claro que a ideia de que algumas de suas crenças são bastante ridículas, enquanto outras podem conter algum núcleo de verdade, mas carecem de nuances significativas, não passa mais por suas cabeças, já que a única verdade à qual eles se expõem é trazida por algum neo-nazi de Harrison, Arkansas, pregando para seu coral na internet o dia todo.
Não me interpretem mal, escolher ser doutrinado todas as sextas-feiras à tarde pelo seu extremista local não é melhor. Acontece que o distanciamento das pessoas e o isolamento autoimposto podem levar alguns a caminhos sombrios. Quero dizer, como é a vida focando em toda essa desolação 24 horas por dia, 7 dias por semana? Como isso realmente faz você se sentir? Bem, a realidade não se importa com os sentimentos, você diz. Isso é verdade, mas quão confiável é a sua realidade ou quando você está isolado e sem contato com o seu ambiente, e sua única porta de entrada para o que está acontecendo no mundo são as telas dos seus dispositivos? Dr. Attari afirma: "O que estou mais convencido é que colocar-se em um ambiente extremamente homogêneo onde ninguém discorda de seus valores, ou aplaude o inferno, sim. Não é um ótimo ambiente para se estar, e pode até radicalizar você. Considere as pessoas comuns das quais estamos nos afastando, você sabe, aquelas que podemos encontrar ao tocar a grama, na maioria, os normies, alguns os chamam, não de uma forma de bondade, a propósito. Você pode não gostar dessas pessoas. No entanto, funcionam como uma caixa de ressonância essencial para o que está a acontecer a nível popular. E, eu diria, observá-los na vida real, vivenciar a vida com eles e através de seus olhos, é provavelmente uma lente muito mais objetiva de percepção da sociedade do que o neonazista do Arkansas, ou um imã radicalizado, ou Andrew Tate tem a dizer sobre isso. Claro, os normies estão alheios a algumas coisas que estão acontecendo, mas eles também, ao mesmo tempo, representam a essência do que está acontecendo. Como podemos saber a suposta verdade sobre eles se não nos associamos com eles, não vivemos entre eles, não falamos com eles, ou saímos com eles, e a única informação sobre estes normies vem dos membros das nossas pequenas bolhas fechadas, que declaram as suas ideias como factos absolutos? Perdemos contato com a sociedade quando nos distanciamos daqueles que constituem a maior parte. Não afirmo que perder contato com a sociedade seja uma coisa ruim em si. Muito provavelmente, nem todas as câmaras de eco são prejudiciais. No entanto, suponhamos que, em nossa reclusão, somos simultaneamente suscetíveis a outras vozes que tentam moldar a realidade para nós, e essas vozes estão totalmente fora de sintonia com a realidade e procuram recrutar seguidores para uma ideologia ou teoria específica construída sobre essas vozes fora de sintonia. Maluca ideias. Nesse caso, escapamos de pessoas que consideramos prejudiciais, mas nos deixamos ser sugados por outros que se aproveitam do nosso distanciamento ao longo do caminho. É claro que abraçar vozes extremistas é apenas uma parte da história. A solidão e o distanciamento também acarretam outros efeitos colaterais desagradáveis, como problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade. Posso falar sobre isso em minhas experiências pessoais em outro vídeo. Como mencionado, a solidão ou o afastamento das pessoas não são inerentemente errados. A solidão pode ser uma bênção, dependendo de como a usamos. Mas suponhamos que nos tornamos cada vez mais infelizes e ressentidos com o nosso afastamento. Suponhamos que estamos nos tornando forças de destruição, caindo cada vez mais fundo em alguma toca de coelho onde todos concordam uns com os outros e reforçam ideias questionáveis, algumas das quais estão totalmente fora de sintonia com a realidade. Nesse caso, podemos querer mudar nosso curso, ou seja, desvie para outra direção. Obrigado por assistir.